Boa tarde a todos. Primeiro recadinho, eu quero saber. Primeiro recadinho, desligar os celulares, por favor. Tem alguém pela primeira vez? Seja bem-vinda. E eu vou dar os recadinhos de hoje. Nós temos atendimentos de terça e quinta, às 8 horas da noite, sexta-feira, às 14, domingo, 9 horas e 10h30. Nós fazemos um serviço também muito voluntário aqui. Nós arrecadamos coisas para nossas cestas básicas, que nós ajudamos várias pessoas. Aceitamos também doações para o nosso bazar. Nós vamos ter um bazar dia 29/6, a R$1 cada peça. Vai ser muito bom, se vocês puderem vir, divulgarem, vai ser muito bom. E a gente recomenda também o nosso Evangelho no Lar. Uma vez por semana, nós temos a orientação que alguém não souber fazer, nós temos um papelzinho e as meninas da recepção também auxiliam, que é uma proteção para a nossa casa, certo? E a gente aconselha, antes dos nossos trabalhos, que 2 horas antes as pessoas não bebam, não fumem, para ter um tratamento melhor, certo? Então vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje, com a prece da fraternidade. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Vulneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos ficar com a palestra de hoje com o Jair. Luiz? Hoje? Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito bom estar aqui novamente, né? Mais uma sexta-feira especial. Como todas as sextas-feiras que eu aqui venho, são especiais. A gente vai falar um pouquinho do Evangelho de Jesus, vai falar um pouquinho da doutrina espírita. E eu espero que cada um aqui, pelo menos, possa levar alguma coisinha assim para repensar em suas vidas, tá certo? Hoje que ela está entregando uma folha aí, que eu vou estar falando aqui de um livro, Palavras de Vida Eterna. É um livro psicografado Chico, que tem o Emmanuel como autor. É o item 66, que se intitula O Primeiro Passo. É interessante esse título, O Primeiro Passo. As pessoas costumam falar aquele ditado, né? Tem um ditado que diz assim, para você caminhar 1 milha, primeira coisa a fazer é o primeiro passo. Né? É muito interessante esse ditado, né? Mas é um ditado interessante, é assim mesmo. Você vai lavar uma louça, começa lavando o primeiro prato, o primeiro talher, é assim. Vai estar dessa altura de louça, né? Você tem que começar. Se você está olhando para a louça, ela não vai sair lavada, então você tem que lavar, né? Então é assim. Então o Emmanuel ele pega um pequeno trecho aqui de Jesus, que está em Mateus, e está escrito, Jesus falou assim: portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então Jesus está dizendo assim: se você seguir apenas essa lei na sua vida, você vai vivenciar bem sua existência tranquilamente. Só faça o outro que quer para si mesmo. Você quer que o outro te faça, você faça para ele, né? Primeiramente. Fizer isso na vida, está tudo certo, tudo vai caminhar bem. E aí começa assim, o Emmanuel começa comentando assim, olha, a regra áurea, porque essa regra é chamada de regra áurea, recebe citações em todos os países.
Onde você for para no hinduísmo, no budismo, onde você for, qualquer doutrina que tenha, todas elas têm essa mesma situação. Nós devemos fazer ao outro o que queremos para nós mesmos. E aí, o que a gente deduz disso? Que quando a humanidade está preparada para uma coisa, ela acontece em vários lugares. Né? Isso é que nem a invenção do avião, né? Que nem o Santos Dumont, né? No Brasil fala que Santos Dumont inventou o avião, mas em vários lugares, várias pessoas estavam inventando a mesma coisa. Então, quando o homem, a humanidade, se preparou para receber essa mensagem áurea, não foi só Jesus que ministrou isso, não foi um mestre. Vários mestres em vários lugares falaram a mesma coisa. Tá certo? Eu sei que a gente fala em Jesus, mas Jesus não foi o único mestre da humanidade. Jesus é uma referência que nós temos. Mas temos outros mestres que falaram essa mesma coisa. Que só devemos fazer ao outro o que nós queremos para nós. Ou se nós queremos que alguém nos faça alguma coisa, que façamos da mesma forma. Tá certo? Então, o mundo inteiro, sendo cristão ou não, conhece esse ditado sabiá. É claro que conhecer uma coisa, praticar uma coisa bem diferente, né? Nós geralmente, tem gente que decora a Bíblia inteira, mas na hora de praticar, não pratica. Então não adianta nada, né? A Bíblia não é para ser decorada, é para ser vivenciada. É duas coisas bem diferentes. E aí, Emmanuel vai seguir aqui. Entretanto, raros se lembram do primeiro passo para que se desvele toda a sua grandeza. Não podemos reclamar a ajuda dos outros, antes é justo prestar auxílio. Então é assim. Por mais que a gente estude uma coisa, sempre conhecer uma coisa, praticar é outra. Então nós esquecemos de dar o primeiro passo. Que nós, antes de ficarmos reclamando a ajuda dos outros, os outros façam isso para nós, aquilo e aquilo outro, nós, primeiramente, temos que aprender a servir. Jesus disse assim, eu vim para servir e não para ser servido. Então nós também temos que aprender a seguir, a trilhar esse caminho de aprender a servir. Jesus falou assim, é dando que se recebe. Então nós queremos receber, mas não queremos dar nada em troca. Então nós temos que aprender a doar de si mesmo para que possamos receber. Não será lícito exigir a desculpa de alguém. Não será lícito exigir a desculpa de alguém. Antes, é imperioso, saibamos desculpar. Então, nós não podemos nos preocupar em ser desculpados. Nós temos que aprender a desculpar os outros. É igual a perdoar, né? A gente quer ser perdoado, mas nós temos que aprender a perdoar. Esse que é o caminho. Nós temos que dar o primeiro passo. Convidados a compreender, muitos dizem, não posso. Em estados a auxiliar, respondem muitos, ainda não. Mas é assim mesmo, as pessoas, elas estudam, já mesmo na casa espírita, né? Ministrei muitos cursos na casa espírita e às vezes a pessoa chega, ela vai aprendendo, ela até começa a auxiliar, mas assim, quando você começa a trabalhar no auxílio, né? Você aumenta algumas responsabilidades na sua vida, né? E as pessoas não querem ter essa responsabilidade. Ah, mas isso vai atrapalhar que eu viajar. Ah, mas eu chego em casa cansado. Ah, mas isso. Aí você vai juntando as coisas e acaba não fazendo nada. Né? Então nós temos que aprender a praticar as coisas. Não adianta dizer assim que agora não, porque assim, quando a gente pensa no agora ainda não dá. Agora eu ainda não estou preparado, né? A pessoa fala assim, né? Mas, olha, vou dizer uma coisa para vocês, nunca ninguém está preparado. Nunca. Você começa a fazer uma coisa e faz, é assim. É igual você, né? Quando você vai para o seu primeiro emprego, você chega lá, você não sabe direito as funções que você tem que fazer. Você chega lá na empresa,
vai ter que aprender. Você não está preparado, você começa a trabalhar, aí depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí sim, aí você, né? Não é verdade? É assim que funciona. Você, às vezes a pessoa vai até com medo no primeiro dia para trabalhar. Ai meu Deus, que medo, né? Como é que vai ser isso, né? Será que eu vou fazer direito? Será que vão gostar? A gente vai assim no trabalho a primeira vez. Mas, depois com o tempo, você, né? Mas como é pelo dinheiro, a pessoa vai, né? Mas quando não é pelo dinheiro, porque quem trabalha numa atividade de benefício, né? De voluntariedade, como voluntária, ela não tem o lucro financeiro, né? Aí é uma doação mesmo. Vai doar seu horário, vai ter que estar presente, tem que ter pontualidade também, né? Que as pessoas contam para a pessoa que vai ajudar. E assim que funciona, a pessoa tem que estar ali, né? Esquecem-se, porém, de que amanhã serão talvez os necessitados e os réus, carecentes de perdão e socorro. E muitas vezes, ainda quando não precisam de semelhantes bênçãos para si mesmos, por elas suspirarão em favor dos que mais amem, à face das sombras que lhe devastam a vida. Então é assim. Nós vai ter momentos que nós vamos precisar de ajuda também. Então assim, então quando eu posso ajudar os outros, eu devo ajudar, porque uma hora eu também vou precisar. E o mundo é engraçado. Quem costuma ajudar os outros, quando precisa, sempre tem alguém para parar. Quando você vive naquele egoísmo, eu não ajudo ninguém, não quero saber de ninguém, cada um com seus problemas, cada um que se vire, você também, o dia que você precisa, você fica menos. Então, e muitas vezes, nem é porque nós vamos precisar, muitas vezes você precisa de ajuda, porque você tem uma mãe doente, você tem um irmão doente, um tio, uma tia. Então, muitas vezes nem é para você, mas é para outra pessoa. Né? Mas você, a qualquer momento, todos nós vamos precisar de auxílio de alguém, porque é assim que funciona a vida. Se um exemplo pode ser invocado como bússola, recordemos de Jesus. O mestre dos mestres faz o bem despreocupado de considerações. Alivia sem receber nada. Acende a esperança sem que os homens lhe peçam, e perdoa espontaneamente aos que injuriam e apedrejam, sem aguardar-lhes retratação. Então, você pega, você estuda a vida de Jesus, isso não é só na Bíblia, não, porque tem vários livros espíritas que falam sobre o assunto, né? Tem um livro muito legal que chama O Amor Jamais Te Esquece. É uma trilogia, mas esse é o primeiro. É uma trilogia fantástica. Esse livro, O Amor Jamais Te Esquece, é um dos melhores livros que tem na doutrina espírita. E ele é estilo romance, né? As pessoas gostam de ler, que é do Lúcio, né? Então é um livro assim que vale a pena ler. Quem gosta de ler um pouquinho, pega para ler, que vai ler, vai falar, olha, esse livro é uma maravilha. Vai mostrar justamente isso. Vai mostrar Jesus, depois que Pilatos, né? Tem aquele julgamento de Pilatos, Jesus é crucificado, tem um homem que chama Zacarias, que é mandado para uma cidade vizinha, né? E Jesus pede em sonho para Zacarias, para que Zacarias cuidasse de Pilatos e fosse que nem um anjo da guarda encarnado de Pilatos até o último suspiro de Pilatos. E ele fica lá até o último minuto. Então Jesus, além de ser crucificado, mesmo sendo julgado, sendo injusto, não sei lá, ele continuou protegendo aquelas pessoas. Ele não criticou quem condenou, ele não criticou quem crucificou, não criticou quem açoitou, ele não criticou ninguém, né? Então Jesus realmente é um exemplo assim fantástico de vida para qualquer pessoa. Veneremos assim a regra áurea e entendamos o espírito de amor de que se toca, divina, a lei áurea. Contudo, estejamos certos de que ela somente valerá para nós se lhe dermos a aplicação necessária. O texto do ensinamento é livre e franco. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles. Querer o bem é impulso de todos, mas na prática do estatuto sublime é forçoso sejamos nós quem se adiante a fazê-lo, né? E esses ensinamentos, fazendo outros que nós queremos para nós mesmos, eu falei de Jesus, mas Jesus não foi o único, né? O que fez assim,
obras grandiosas nesse sentido, né? Nós temos um personagem importante da história que é Francisco de Assis, né? Esse foi um fenômeno de comportamento na história da humanidade, e foi um indivíduo que ele mesmo, naquela famosa prece, né, que Francisco de Assis deixou para nós, que já tem mais de 1000 anos, né? Por aí já deve ter pelo menos 1000 anos essa prece, a prece de São Francisco, quando ele fala assim, ó, Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Que é uma mensagem fantástica do começo ao fim, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão, que ele vai seguindo aqui, né? Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, olha, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Olha, a prece dele inteirinha dizendo assim, eu tenho que fazer primeiro. Sou eu que tenho que dar o primeiro passo. Tá certo? Essa prece aqui é fantástica por causa disso. Não é aquela, ele dá aquela prece pedindo. Na verdade, é uma prece de ação, de movimento. E aqui eu não estou discordando que a pessoa possa pedir alguma coisa numa prece, que pode, claro que pode, né? Claro que pode, todos podem. Jesus fala, pedir o interesse. Então nós podemos pedir as coisas nas nossas preces. Mas a gente tem que entender que nós temos que agir. Temos que agir. E se a gente não agir, nada que Deus dê para nós vai resolver os problemas de nossas vidas. Se a gente ficar esperando lá, dormindo, lá, né? Chegou, eu lembro que tinha um senhor, se chamava Senhor Alcides. E tinha ele construiu uma casa espírita lá no Jardim Rosana. Conhece? Você conhece? Ele apareceu faz tempo, né? Ele tem vidência, tinha vidência. Ele era meio morenão, assim, né? Ele era muito bacana. Ele fala farmacêutico. Sim. E aí um dia ele estava lá na casa espírita, e as pessoas iam pedir coisas lá na casa espírita. Aí uma mulher chegou para ele e falou assim, seu Alcides, você podia pôr o nome do meu marido aí na oração, para que ele possa conseguir um emprego, né? Aí ele falou para ela, tudo bem, eu coloco o nome dele aqui, mas pede para ele sair de casa. Se ele sair de casa para procurar um emprego, né, meu? Ele não vai mandar emprego na casa dele, né? É assim, então, nós temos que fazer a nossa parte, senão não adianta, né? E aí a gente vai cantar essa música aí, a prece de São Francisco, né? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado.
eterno reino que se vive para a vida eterna. Vou na página. Então, eu sei que às vezes a gente vê você vê a vida de Jesus, né? Você vê a vida de Francisco de Assis, e não só esse, tem muitos outros aí na história da humanidade. A gente, no mundo inteiro sempre tivemos grandes mestres na história da humanidade. E a gente sempre fica assim, não, mas viver igual Francisco de Assis, igual Jesus, é impossível, né? Mas também ninguém tem que viver igual o outro mesmo, né? Cada um tem sua caminhada, é assim, né? Mas dentro das possibilidades de cada um, temos que fazer aquilo que é melhor. Principalmente dentro da família, que é o lugar mais, né, que tem as pessoas com quem a gente mais convive, que mais precisam de nós, geralmente. Então lá o Francisco de Assis fala sobre a questão de ser instrumento de amor, né? Mas todos nós podemos ser instrumentos de amor nas nossas vidas. Dentro das nossas limitações, dentro das nossas possibilidades, né? E compreendendo muito que muitas pessoas confundem ser bom e ser bobo, né? Não tem nada a ver uma coisa. Jesus não era bobo, não, viu? Jesus, ele, quando tinha que falar, ele falava, quando tinha que bater de frente, ele batia, não era assim, não. Tá certo? Ele era um camarada que ele tinha firmeza. Ele era bom sempre que podia, mas quando alguém vinha para se aproveitar dele, levar vantagem, ele sabia, né? Ele não era assim, bobão, não. Pai, eu sou bonzinho, pode falar. Não é, não sei se vai fazer o que quiser, né? Igual sala de aula, né? Você vai sala de aula, né? Sala de aula você tem que ser bom, mas não pode ser bobo, porque senão, né, os alunos passam por cima. Então, na vida também é assim. Ser bom, não é ser bobo, né? Então, nós podemos ser instrumentos de amor também, cada um de nós, porque Deus, quando nos criou, a partir do momento que Ele nos criou, Ele colocou a essência divina dentro de nós, que é uma essência que nós vamos cada vez mais expandindo, né? Se tornando uma coisa maior, e acredita que nós podemos ser diferentes. E Jesus também acreditava. Jesus tinha Jesus chegava para os indivíduos, mandava ele lá para a cidade pregar o evangelho e confiava. E os camaradas iam. Então, Deus espera que realmente nós nos tornemos instrumentos de amor, tá certo? Que Ele acredita em nós. Ele acredita em todo momento que nós podemos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Tá certo? Aí a gente vai cantar uma música chamada Instrumento de Amor, tem também. A gente vai cantar aí. É justamente sobre essa questão de nos tornarmos instrumentos de amor. Levantemos os olhos, oremos a Deus que está dentro de nós, ouçamos sua voz, dizendo baixinho, acredito em você. Levantemos a voz aos cantos do mundo, falando de amor, façamos ao outro o que a nós gostaríamos, amenizando a dor. Ó Pai Criador, faça de mim instrumento de amor. Ó Pai Criador, faça de mim instrumento de amor. Levantemos os olhos, oremos a Deus
está dentro de nós. Ouçamos sua voz, dizendo baixinho: acredito em você. Levantemos a voz aos cantos do mundo, falando de amor. Façamos ao povo o que a nós gostaríamos, amenizando a dor. Ó Pai Criador, faça de mim instrumento de amor. Ó Pai Criador, faça de mim instrumento de amor, instrumento de amor, instrumento de amor. E aí, né? Instrumento de amor, é isso que a gente tem que ser. A gente quer um mundo melhor, né? Todo mundo quer um mundo melhor. Todo mundo. Ah, eu quero um mundo melhor, eu também quero, tá tudo certo, todo mundo quer. Só que o mundo melhor começa por cada um de nós, né? Essa é a verdade. Porque se nós não nos melhorarmos, né? O mundo não melhora. Primeiro porque o mundo, a interpretação do mundo externo está de acordo com o mundo interno de cada um, né? Se a gente não melhora a si mesmo, você vai ver o que no mundo, né? Porque se o mundo melhorar e nós não melhorarmos, nós não serviremos mais para o mundo. Essa é a verdade, né? Então, nós temos que primeiro melhorar a nós mesmos. Daí deixa o mundo caminhar do jeito que caminha. A nossa interpretação vai mudar. Aí por quê? Por que ser instrumento do amor? Porque o amor, só o amor nos fortalece. Dona Liege, só o amor nos fortalece. Enobrece o coração, acalma a nossa alma e nos aproxima do nosso irmão. E a música que está aí, só o amor. Desperta a luz da verdade que está dentro de nós, tá certo? E nos faz vibrar em momentos de oração. Só o amor traz liberdade. Só o amor tem a força do perdão. Só o amor nos liberta da vaidade e também da solidão. Então o amor é uma coisa fantástica. Então aprender a amar, essa é nossa caminhada evolutiva. Aprender a amar. Amar tudo, não é só o próximo, não. É amar tudo que é da natureza, nas cores, os animais, amar o dia, amar a noite, amar a vida. Essa é a nossa trajetória. Aprender a amar em todas as situações da vida. Mas esse amor traz liberdade, né? Esse amor que liberta, não é aquele amor que prende as pessoas. Ah, eu amo ele, mas ele tem que estar do meu lado. Eu não aceito que ele vá embora. Eu não aceito que ele faça. Isso não é amor. O amor que liberta, né? Esse é o amor verdade. O amor que fortalece, porque se a pessoa que você ama não está do seu lado, não importa se ela está longe, você vai continuar feliz. Se ela estiver bem, você vai estar feliz por ela. É assim que funciona, né? O amor, né? Porque se não for desse jeito, não é. E a gente vai cantar essa música, é só o amor, né? Só o amor nos fortalece, enobrece o coração, acalma nossa alma, aproxima do irmão, desperta a luz da verdade que há dentro de si, faz vibrar momentos de oração. Só o amor traz liberdade, tem a força do perdão, nos liberta da vaidade e também da solidão. Desperta a
celebrar momentos de oração. É como o céu azul e o mar e toda a imensidão. Não tem começo, não tem fim, é o poder da criação. É viver cada momento sem temer o amanhã, pois o amor sustenta, é fonte e é luz. Só o amor nos fortalece, enobrece o coração, acalma nossa alma, aproxima do irmão, desperta a luz da verdade que há dentro de si, para vibrar momentos de oração. Então, o primeiro passo, tá certo? Esse é o primeiro passo. Aprendemos a dar o primeiro passo, e quem dá o primeiro passo somos nós. Não esperemos pelos outros para resolver os problemas de nossas vidas. Não esperemos que os outros nos perdoem, nos desculpem. Lembremos sempre, nós temos que dar o exemplo e ensinar que é nós que temos que desculpar e perdoar. Muito obrigado a todos. Nós queremos agradecer a palestra, foi um momento muito gostoso, né, gente? Nossa, harmonizou bem o ambiente agora. Bom, então vamos agora levar os nossos pensamentos. Agora é o momento de fazer a liberação e vou fazer a prece de encerramento, tá bom? Quem se sente bem pode fechar os olhos, quem não se sente à vontade pode ficar com os olhos abertos, tá? Bom, então vamos agradecer a Deus e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos juntos aqui nessa tarde, com a intenção de estarmos buscando o seu socorro, Jesus, de estarmos envolvendo no seu amor, e queremos assim retribuir tudo isso que recebemos aqui com as nossas melhores vibrações para aqueles que também precisam da sua luz. Queremos assim vibrar saúde às pessoas que estão doentes, do corpo, da mente ou da alma. Queremos vibrar acolhimento, calor, segurança às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade nas ruas, às crianças sem família, aos idosos que vivem sozinhos. Queremos também, nesse momento, enviar uma vibração de acolhimento e de acalanto às pessoas que estão passando por qualquer tipo de dificuldade, seja econômica, seja sentimental. E queremos também enviar uma vibração de harmonia, de reconciliação aos países em guerra, e também ao nosso planeta Terra, que precisa tanto de um olhar mais amoroso de quem o ocupa, que somos nós. Queremos também mandar uma vibração de alegria, de bom desenvolvimento e de paz a todas as famílias do nosso planeta Terra. Especialmente também vamos hoje fazer uma vibração por todas as casas de oração que possam acolher todos aqueles que buscam e que precisam do seu auxílio, Jesus. E, nesse momento, pedimos que seja feita uma vibração na casa de todas as pessoas que estão aqui hoje em tratamento, que seus familiares sejam envolvidos, todo o espaço e tudo que pertence a esse lar. Que seja feita uma limpeza de muito amor e emanada muita luz. Que também seja nesse momento colocado o remédio necessário nas águas
das pessoas que colocaram em suas casas para receber as vibrações, ou das pessoas que estão aqui presentes, que trouxeram. Que essa água seja fluidificada com o remédio necessário para estar ajudando cada um. Um socorro que busca na necessidade de sua alma. E agora, para encerrar as nossas vibrações, vamos deixar uma vibração da espiritualidade maior, para que eles possam utilizar como for necessário. E também uma vibração de muito amor e de gratidão à nossa casa do caminho. Agora então, vamos nos direcionando à oração. Vamos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui juntos nessa tarde. Que cada um de nós possamos sair daqui um pouco melhor do que chegamos. Que possamos levar esperança e fé dentro dos nossos corações. Nos sentirmos envolvidos pelo manto de Maria, nos dando muito acolhimento, proteção, segurança e coragem para as vidas do dia a dia. Assim seja, graças a Deus e a Jesus.